Olá, Psi, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa terceira aula da semana da TCC. Eu queria primeiro, antes da gente começar a aula, de fato, te parabenizar. Você que está aqui comigo, que não desistiu no meio do caminho. Você que está aproveitando aí as oportunidades que a vida te dá para se desenvolver, para trazer o melhor para os seus pacientes e para buscar alternativas para fazer com que, de fato, a psicologia transforme vidas, para que o seu atendimento, a sua atuação com aquele paciente transforme a vida dele. Então, muitas pessoas desistem no meio do caminho, muitas pessoas não assistem às aulas, não digo só das minhas, eu digo de uma forma geral. A gente tem tanto conteúdo aí que é distribuído gratuitamente, alguns distribuídos de forma paga também, mas são oportunidades, diversas oportunidades que nem todas as pessoas aproveitam. E se você está aqui, é o que você está querendo aproveitar essa oportunidade. Tem uma frase que fala o seguinte, que as oportunidades elas nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar aquelas que você perdeu. Então, que bom que você está aqui aproveitando essa oportunidade, porque quando a gente não aproveita, outras pessoas vão fazer isso no nosso lugar. Parabéns por estar realmente buscando desenvolver o seu trabalho e compartilhe aqui também sobre os seus aprendizados nos comentários, nos stories, conta aí sobre o que você achou do tema, o que você faz de diferente na prática clínica. Quando a gente compartilha, essas trocas elas são muito ricas. A gente ganha com isso, o outro ganha também. Então vamos agora para a nossa terceira aula. Bom, nós vamos falar hoje, né, sobre as crenças intermediárias. Esse tema tão importante está sempre aí presente, né, na nossa conceitualização cognitiva e que às vezes é difícil de identificar na prática, porque essas crenças elas podem aparecer de uma forma muito sutil. Então, às vezes a gente tem que treinar a escuta, mas também, em alguns casos, perguntar mais diretamente, porque as crenças intermediárias influenciam diretamente nos comportamentos. Então, vamos entender sobre isso. Afinal, o que são as crenças intermediárias, né? Incorporadas pelas pessoas. Então, assim como as crenças nucleares são verdades que a pessoa incorpora e toma para si como verdades absolutas nas crenças centrais, né? As intermediárias, elas também são essas regras que são tidas para a pessoa como verdadeiras. Elas podem ser mais facilmente identificadas no dia a dia por meio de afirmações do tipo se, então, se eu fizer tal e tal coisa, então outra coisa não vai acontecer ou vai acontecer. Ou às vezes essas crenças intermediárias, elas aparecem como deveria, em formato às vezes de pressuposto. Então quando o paciente fala sobre algo que deveria, ou que se fizer assim, então vai funcionar as crenças intermediárias. Por que elas são tão importantes? São elas que norteiam os comportamentos. Então é a partir dessas crenças intermediárias que a gente escolhe como se comportar, que a gente escolhe qual estratégia de enfrentamento nós vamos utilizar. As crenças intermediárias e as estratégias de enfrentamento, elas estão muito ligadas, muito associadas. Essas crenças intermediárias também são muito imperativas, do que sim e do que não, do que fazer, do que não fazer, de como encarar. E estão diretamente ligadas às crenças centrais. Então, a gente tem a metáfora da árvore que explica muito bem sobre isso. As raízes de uma árvore as raízes não são aquele conteúdo ali mais difícil de acessar. A gente não vê as raízes facilmente. Geralmente as raízes estão bem profundas. Elas não estão tão acessíveis. É difícil acessar as raízes. Elas estão na parte mais profunda e de mais difícil acesso. E elas são extremamente fortes e são elas que alimentam toda a raízes ali. Elas são a parte mais profunda do nosso íntimo. São as verdades mais absolutas que a gente tem sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro. E as crenças centrais, elas são bem enraizadas. Então, às vezes, algumas vezes mais, outras vezes menos. Essas raízes, às vezes, elas são bem profundas. E são elas que estão nutrindo ali a nossa forma de comportar, de enxergar as coisas. Mas a raiz não chega lá na copa da árvore diretamente. Para chegar na copa da árvore, então, que a raiz é que alimenta a árvore, não é? A raiz que pega os nutrientes ali do solo. Para chegar na copa da árvore, tem algo intermediário ali para ajudar nesse caminho, porque não é ligado diretamente às folhas. Quem que liga as raízes às folhas? O tronco. Esse tronco, ele é entendido nessa metáfora como as crenças intermediárias. É quem está intermediando de fato o caminho ali. É quem está sustentando as crenças centrais, inclusive, e quem está sustentando a copa da árvore, quem está levando todo
conteúdo da raiz para a copa da árvore. Então, as crenças intermediárias, elas fazem esse papel elas fazem esse papel intermediário de mediar a relação das raízes com a copa, ou seja, de como que as crenças e comportamentos. E as folhas, a copa da árvore, a gente pode entender como os pensamentos automáticos. Eu sou isso, eu sou aquilo, fazer tal coisa é muito difícil, nossa, eu não sei se eu vou conseguir. Tudo isso, todos os nossos pensamentos, eles são o tempo inteiro nutridos pela nossa raiz. Mas como que esse conteúdo da raiz chega nos pensamentos? Por meio das crenças intermediárias. Com pacientes, não necessariamente a gente tem que usar os termos de fato. Às vezes a gente pode usar só os termos crenças de forma geral, a gente pode tentar buscar a forma mais fácil possível de explicar esse conteúdo para os pacientes, tá bom? E metáforas ajudam muito nisso. Na formulação, geralmente a gente destrincha as crenças intermediárias em 3 partes: atitude ou atitudes, regras e pressupostos. Vamos pensar em alguém que tem como crença central aí que é um fracasso. Diante dessa crença central que é um fracasso, é isso. Eu sou um fracasso, não sou bom o suficiente, entre algumas outras coisas aí que estariam encaixando dentro da crença geral de desamparo, né? Então, essa pessoa está com essa crença de fracasso, que é a raiz, e como que essa crença de fracasso ela vai ser mediada para chegar nos pensamentos? Se essa pessoa tem a crença de que é um fracasso, encarar falhas, erros, vai ser fácil? Não. Essa pessoa pode começar a criar a seguinte crença intermediária: errar ou falhar vai mostrar que, de fato, eu sou um fracasso. Essa pessoa desenvolve essa crença intermediária que estaria ali no tronco, de que é terrível falhar, é terrível fracassar. Isso vai alimentar os pensamentos. Diante de toda situação que teria uma mínima possibilidade de errar ou de falhar, essa pessoa pode ter vários pensamentos automáticos disfuncionais. E se eu não conseguir, nossa, será que não é melhor eu evitar? E aí nisso ela vai construindo as outras partes da crença intermediária. Então, diante dessa atitude de que é terrível falhar, essa pessoa começa a desenvolver uma regra. Eu devo desistir se um desafio me parecer muito grande. Antes de eu falhar. Se eu falhar, eu vou ativar minha crença central. Isso vai ser muito intenso para mim. Então, eu tomo como regra que se aparecer um desafio muito grande, eu devo resistir. Essa é a regra. E isso é transformado também em um pressuposto que a pessoa desenvolve. Se eu tentar fazer alguma coisa difícil, vou fracassar. Se eu evitar fazê-la, vai ficar tudo bem. Então, olha como é que as estratégias compensatórias estão bem ligadas. Aqui no pressuposto aparece. Vou evitar, vou fugir dessas situações, porque assim não tem chance de falhar, porque falhar é terrível e porque eu tenho como regra que eu preciso desistir. Percebem como que as estratégias compensatórias, as crenças intermediárias, elas estão muito ligadas? Por isso que é extremamente importante entender o funcionamento do paciente. Se o paciente continuar com essa atitude de que falhar é terrível, você pode até promover ativação comportamental, vai melhorar o humor, mas lá na frente, esse paciente vai ter uma crise de novo, ele vai ter uma piora. Por quê? Pode ser que a atitude continua forte para ele, e diante de uma mínima possibilidade de falhar, ele se sente mal novamente, tem uma nova crise, começa a se engajar em estratégias compensatórias aí disfuncionais. Então, qual que é a importância, né, de trabalhar com o paciente além disso que eu expliquei para vocês aqui? Vamos, então, organizar essa ideia. A atitude é essa forma que a pessoa encara caçar. Se a pessoa tivesse uma atitude de aceitação e compreensão, tá tudo bem se eu fracassar em tal coisa. As pessoas erram, fracassam mesmo, faz parte. Se eu pensar, a gente desde bebê começa a fracassar, porque a gente não começa a andar do nada, a gente cai e fracassa várias vezes até conseguir começar a andar, né? Então, se a pessoa tem uma atitude de aceitação e compreensão diante da possibilidade de errar, ela vai aceitar encarar. Maiores são as chances dessa pessoa se engajar em estratégias de enfrentamento saudáveis, porque ela vai ver que é possível enfrentar. Ela vai tentar, e se ela errar, ok, eu vou conseguir enfrentar essa situação de ter fracassado. Diferentemente, se a atitude da pessoa é fracassar é terrível e insuportável, ela vai fazer para evitar a todo custo qualquer remota possibilidade de fracasso, para não ativar aí a crença central e vai se engajando cada vez mais em comportamentos, em estratégias compensatórias. Então, diante dessa atitude, a pessoa acaba elaborando regras e pressupostos para lidar. A gente precisa compreender quais são as regras que estão ditando a forma de agir do paciente. Então, quais regras tem? É terrível fracassar? O que é terrível para o paciente? O que ele tem de regra ali
que está realmente ditando a forma dele se comportar e quais estratégias ele vai escolher para o dia a dia, mediando a interação dele com o mundo. Então, essas crenças intermediárias, elas têm esse papel também, de mediar a forma que a pessoa vai interagir com o mundo, porque é a partir dali que ela vai começar a pensar em como se comportar, em quais estratégias de enfrentamento usar, às vezes, muitas vezes desadaptativas. Então, se a atitude da pessoa em relação à crença fosse totalmente diferente, essa crença não teria um impacto negativo tão grande, o que facilitaria a reestruturação. Então, a gente não pode esquecer de trabalhar, tá bom? Então, algumas estratégias para identificar as crenças intermediárias. Pode ser que o paciente te conte isso. Não, que eu percebo que se eu não tentar tal concurso, não vai ter chance de eu não passar. Então, às vezes eu fico realmente pensando, o paciente fala para a gente, em alguns casos, bem claramente assim, então às vezes eu fico pensando, acho que é melhor nem tentar. Ou então o paciente que não se relaciona, e aí o paciente admite, não, olha, realmente assim, eu tento não me envolver, eu tento não... Eu evito me relacionar porque e se der errado? Se der errado vai ser tão ruim, então se eu não me envolver com ninguém, não vai ter chance de eu me machucar. A gente pode ir pegando essas estratégias, essas crenças intermediárias pela própria fala do paciente. Mas a gente também pode usar algumas perguntinhas para ajudar a chegar nisso. Se isso for verdade, e daí? E aí? Por que isso é tão importante assim? Se a pessoa fala, porque pode ser que dá certo, tá bom. E se isso for verdade, por quê que seria tão incômodo? Porque é terrível ser rejeitado, é terrível não ser amado. Pode ser que o paciente vá te responder assim. Outra pergunta, mas o que há de tão ruim em errar? O que há de tão ruim em algum momento, experimentar um término, não dar certo o relacionamento, por aí vai, dependendo do que for a crença que você já conseguiu começar, ou a crença ou o comportamento que você já conseguiu perceber com o paciente ali. Parte sobre, e aí o assunto que você está trabalhando com o paciente, que pode te levar a chegar na crença intermediária. A gente pode usar até, basicamente um pouco da técnica da seta descendente também, que a gente pode usar para chegar não só nas crenças intermediárias, mas também nas crenças centrais. Então, pode anotar aí que a seta descendente é uma das estratégias para chegar nas crenças intermediárias. Além disso, que aqui, ó, essa daqui, se isso for a seta descendente, tá bom? Agora, a gente pode também perguntar diretamente. A gente pode identificar na fala do paciente e trazer isso mais claramente para ele, repetir, perguntar se faz sentido, se é isso mesmo. A gente pode usar a seta descendente, usar essas 3 perguntinhas aqui de forma adaptada à situação, ou a gente pode perguntar diretamente. Então, a pergunta geral foca no significado ou desfecho de usar o comportamento ou de não usar determinado comportamento. Ou você pode começar diretamente para transformá-la num pressuposto e entender aí como que o paciente está encarando o dia a dia, qual que seria a crença intermediária. Então, esse exemplo que a gente traz no livro novo. Qual é a sua crença sobre pedir ajuda? Ou você pode perguntar para o paciente, semelhante aqui, ó. Qual que é a pior parte sobre pedir ajuda? O que há de tão ruim em pedir ajuda que você não gosta de fazer isso? Aqui no caso, evitar pedir ajuda é uma estratégia de enfrentamento desadaptativa. Aí o paciente responde, pedir ajuda é um sinal de fraqueza, de incompetência. E aí o terapeuta pergunta, o que de pior poderia acontecer se você não tentar mostrar o melhor de si? As pessoas vão achar que eu sou desinteressante. Elas não vão me querer por perto. Então, isso significaria para você que não teve alto desempenho? E aí, nesse caso, então, a gente conseguiu identificar que a atitude é terrível ser medíocre. Então, diante dessa atitude, já que é terrível ser medíocre, o que essa pessoa desenvolveu de regra? Eu devo sempre ter alto desempenho, devo me desempenhar ao máximo. Se a gente voltar aqui em alguns slides, aqui. Então, nesse caso aqui daquele paciente, para ele é terrível ser medíocre. Então, como regra, o que ele criou? Eu tenho que ter o melhor desempenho o tempo inteiro. Se não, isso mostra que eu sou medíocre. Ser medíocre é algo terrível, insuportável. O que essa pessoa poderia desenvolver de pressuposto? Se eu me dedicar ao máximo, então não tenho chances de ser medíocre. Sabe? Nesse caso aqui, ó, você pode, inclusive, às vezes, se você tiver dificuldade em chegar no pressuposto, você pode falar, olha, se você completar, se
O se então, você pode realmente começar um pedacinho do se, até nesse caso aqui. Ah, então você acha que falhar é algo muito ruim, né? Então, se você tentar algo que tem chance de falhar, então o que que aconteceria? O que que é melhor fazer diante disso? Você pode tentar colocar realmente uma primeira parte do pressuposto para o paciente completar o pressuposto para você ver se vai fazer sentido ou não. Se você vê que o paciente não conseguiu, não tem problema. Você vai tentando de outras formas ali, perguntando diretamente, tentando compreender quais são os comportamentos do seu paciente. Porque não necessariamente o paciente vai te contar no formato de pressuposto. Às vezes você que vai perceber, por meio da fala dele, o que ele faz diante dessa regra e dessa atitude, tá bom? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí para você sobre as crenças intermediárias. Aproveita para conferir esse post aqui, que está lá no meu perfil, está dentro da guia sobre crenças também, que eu fiz uma brincadeira aí com a época do Dia dos Namorados, então coloquei campanha dos Dias dos Namorados, estrelando estratégias compensatórias e crenças. Seria esse um caso de amor? E eu explico um pouquinho de forma mais lúdica sobre essa relação entre as estratégias compensatórias e as crenças como um todo, tanto as crenças nucleares quanto as crenças centrais. Essa imagem aqui estava na aula anterior, né, sobre essa questão da luz que mora dentro do paciente. E por que que eu quis trazer ela novamente? Porque na hora que a gente tocar nessas crenças intermediárias, vai ser difícil para o paciente. É difícil a gente perceber do que a gente mais tem medo. É difícil perceber quais são as nossas regras. Então, a gente tem que o tempo inteiro estar fortalecendo os pontos fortes. Isso tudo tem que sendo feito ao mesmo tempo, fortalecendo os pontos fortes e crenças adaptativas, crenças intermediárias adaptativas, para o paciente não ter um impacto tão negativo assim na hora que ele se deparar com os comportamentos, com as crenças disfuncionais também, tá bom? Então, gente, sempre lembrem da metáfora da árvore, quando for falar de crenças intermediárias, entendendo que essas crenças intermediárias é o que está mediando ali as crenças centrais para a copa da árvore. Ela apresenta essas três formas, né? E aí, do pressuposto, se você não conseguiu identificar o pressuposto detalhadamente com o paciente, você pode tentar identificar em relação aos comportamentos, você pode ir primeiro para as estratégias compensatórias do paciente e a partir dessas estratégias compensatórias entender qual que é o pressuposto que está por trás da estratégia compensatória que esse paciente usa. Sempre fortalecendo os pontos fortes aí, tá bom? É isso, Psi. Muito obrigada pela presença nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que te ajude um pouquinho aí a trabalhar sobre as crenças com os pacientes. Mais uma vez, não se esquece de inscrever no canal, indica o vídeo para outras psis que vocês acham que pode gostar também. E quem quiser ser minha aluna no curso de TCC, vai ser um prazer enorme. Um beijo para vocês e tchau, tchau.